No início de Pânico, vemos Casey Becker receber ligações de um estranho que, pelo telefone, lhe interroga a respeito de assuntos relacionados a filmes de terror populares, como A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. O que começa como uma brincadeira inocente, ainda que estranha, logo se torna um jogo mortal quando o namorado da personagem aparece amarrado do lado de fora da casa, e a resposta para a pergunta feita à garota é o que vai decidir se ele continuará vivo ou não. Casey dá a resposta errada e após seu namorado ser morto, ela se torna a próxima vítima. A personagem é perseguida por um homem que usa uma máscara branca e manto preto que consegue invadir a sua casa, e por mais que tente correr, ela acaba sendo pega pelo misterioso assassino e é morta. Embora seja deveras assustador e aflitivo, a cena inicial também possui toques de sarcasmo e ironia que mais tarde fazem mais sentido com a consolidação da proposta da trama. Nascido de uma época em que o subgênero do terror, conhecido como slasher, já se via saturado, Pânico trouxe novos ares para essa vertente, em que assassinos quase imortais perseguem adolescentes inconsequentes, mas justificando diversos acontecimentos inexplicáveis típicos desse tipo de filme. Uma das principais diferenças, perceptíveis logo de cara, é que o assassino da trama pode literalmente ser qualquer um. Não apenas a sua identidade é um mistério, mas também a fantasia que o Ghostface usa é vendida em qualquer loja de esquina por um preço altamente acessível. Não à toa, após as notícias da morte de Casey circularem, muitos alunos da escola começaram a se fantasiar igual a ele, como uma espécie de piada. Nesse sentido, quando vemos que os assassinatos na cidade inspiraram a maioria dos habitantes a alugarem filmes de terror, principalmente os com temática de assassino, percebe-se que Pânico visa abordar a banalização da violência. É tanto uma forma de sugerir que os filmes podem ser uma maneira de entender o comportamento de psicopatas assassinos, como também potencializar as motivações ocultas já existentes em pessoas perversas. Depois da introdução, conhecemos a protagonista Sidney Prescott, uma adolescente que está no último ano do colégio e que passou por um trauma um ano antes, após sua mãe ter sido morta e o aparente assassino, com descrição feita por Sidney, ter sido preso. Em uma noite, ela recebe ligações do Ghostface, que também invade a sua casa e tenta matá-la. Ela consegue escapar, mas depois recebe a visita de seu namorado, Billy Stab, e ao ver um celular na mão do garoto, imediatamente suspeita dele e liga para a polícia. Billy é preso, porém, não demora para ser solto, visto que não havia nada concreto que o ligasse ao crime. Vemos que a jornalista sensacionalista Gayle Weathers, figura importante no decorrer da história, possui uma rixa com Sidney, visto que a garota foi contrariada por ela na época em que tentava prender o assassino de sua mãe, e para piorar, Gayle mais tarde escreveu um best-seller sobre o caso da mãe de Sidney. É através de Gayle que o filme faz críticas diretas à mídia sensacionalista e principalmente à forma encontrada por esse segmento de tornar a violência e mortes em espetáculo, apontando não apenas o problema de quem fornece esse tipo de conteúdo, mas também de quem os consome, já que, como dito anteriormente, muitos alunos da escola de Sidney levam a história do assassino como uma brincadeira, ou seja, banalizam os atos cruéis do serial killer e alimentam ainda mais a ferocidade da imprensa em relação ao caso, que assim como os adolescentes, esperam ansiosos a próxima morte acontecer para poder prestigiá-la. Devido ao caos propagado pelo assassino, a escola é fechada e Stuart decide dar uma festa para comemorar a ocasião. Entretanto, vemos que a cidade está passando por um toque de recolher. Nas investigações, é teorizado que as motivações do assassino teriam relação com a morte da mãe de Sidney, visto que as execuções estão ocorrendo perto do aniversário de 1 ano do assassinato da mulher. Sendo assim, o principal suspeito se torna o pai de Sidney, que depois de ter feito uma recente viagem, desapareceu sem dar notícias. Durante a festa de Stuart, Tatum se vê diante do assassino e quando tenta fugir dele, acaba sendo esmagada pela porta da garagem. Enquanto isso, Gayle continua vigiando o comportamento dos garotos, esperando o próximo assassinato acontecer para assim ter sua notícia. Ela, porém, acaba conhecendo o xerife Dewey e o interesse romântico começa a surgir entre ambos. Durante a festa, também vemos Sidney reatar seu namoro com Billy, e eles acabam tendo uma noite de amor. É interessante notar que na mesma cena em que Sidney e Billy fazem sexo, o personagem Randy, um fã de filmes de terror, que é responsável pelas cenas mais metalinguísticas do filme, ao referenciar arquétipos e clichês de tramas de slasher, enquanto assiste o tradicional Halloween com seus amigos, explica para todos as regras que se deve seguir para sobreviver em um filme de terror, e uma delas é justamente não fazer sexo. É natural que essa linguagem satírica do filme cause irritação em algumas pessoas devido ao pedantismo, e até mesmo proporcione um sentimento de hipocrisia em relação à obra, visto que estamos assistindo a uma trama de slasher que caçoa de filmes slasher, também numa tentativa de fugir das críticas que se estendem à obra em questão. Mas tendo em vista que a proposta é justamente ser um retrato autoconsciente de suas limitações, Pânico é eficiente em sua execução.
O fato de seguir as convenções do gênero, na mesma medida em que brinca com elas e as reformula, serve para mostrar que, apesar de datado, há elementos valiosos nesses filmes, que, quando usados da maneira correta e de forma criativa, podem proporcionar um entretenimento divertido e proveitoso. Ao mesmo tempo, o filme não nega o uso de artifícios clichês e batidos, mas faz piada com os vários problemas que o subgênero acabou acumulando ao longo dos anos, como usar protagonistas femininas frágeis e sempre dependentes de alguma força masculina para sobreviverem, a nudez apelativa e desnecessária, e até mesmo o fato de se fazer continuações até que a ideia já esteja estagnada e sem substância. É com essa sátira comprometida que o filme consegue gerar humor sem estar necessariamente fazendo piada. A tarefa difícil, dado o teor artificialmente descompromissado, é fazer a audiência se importar com as vidas em jogo, criando um equilíbrio necessário entre humor e horror, para ser coerente com a proposta, mas conseguir a atenção do público. Pânico até se esforça, mas as circunstâncias das mortes são tão genéricas e galhofas que nem a violência explícita consegue causar arrepios. Sidney e Billy, após terminarem o ato, são pegos de surpresa pelo assassino. Billy acaba sendo aparentemente morto e Sidney, mais uma vez, se vê obrigada a fugir. Ela consegue escapar e, no caminho, o assistente de câmera da Gale é degolado e Dewey leva várias facadas nas costas. Gale, por sua vez, tenta dirigir para escapar, mas é pega de surpresa pela Sidney em fuga e bate o carro. A protagonista volta para casa e encontra Billy ferido, mas logo percebe que é tudo uma farsa. A verdade é que seu namorado, junto de seu amigo Stuart, eram os assassinos, que usavam alternadamente ou ao mesmo tempo a mesma fantasia, dificultando o processo de serem pegos e justificando a rapidez com que sumiam e apareciam nos momentos de tensão. Descobrimos que o pai de Billy tinha um caso fora do casamento com a mãe de Sidney, e que quando descobriu, a mãe de Billy abandonou o marido e foi embora. Por essa razão, Billy matou a mãe de Sidney e conseguiu colocar a culpa em outro homem, no caso, o que Sidney reconheceu como um assassino. No presente do longa, após um ano da morte da mãe, Billy pretendia fazer o mesmo com a filha. Descobrimos também que o sujeito sequestrou o pai de Sidney, e por essa razão, ninguém conseguia entrar em contato com ele. Basicamente, o assassino conseguiu armar o cenário perfeito para que a culpa dos crimes caísse sobre o pai de Sidney. Nessa parte, vemos a garota descobrir a verdade sobre a sua mãe, visto que durante toda a obra existe um questionamento interno da protagonista sobre ela, e mesmo que não demonstre, Sidney percebe que além de nunca ter conhecido a sua mãe de verdade, ela também havia condenado um homem inocente. Embora não seja nada extremamente profundo, vemos esse amadurecimento de Sidney durante a obra, que a torna forte o suficiente para finalmente entender e aceitar a verdade, a permitindo lutar contra aqueles que pretendiam levar adiante uma mentira. Billy e Stuart, por outro lado, preferem se esconder ou se justificarem com argumentos retirados de suas experiências com filmes de terror. Ambos se baseiam em ideias fantasiosas para não terem que encarar a realidade e seguirem em frente com suas vidas. É até um tanto notável que Billy possui certa dificuldade em assumir as suas razões, já que ao mesmo tempo que diz que é toda uma vingança pelo que a mãe da protagonista fez na sua família, também diz que crimes feitos sem nenhum motivo são mais obscuros e assustadores. Por outro lado, Stuart não possui nenhuma motivação real ou pessoal para ter aceitado fazer os crimes com o parceiro. Apenas queria o status de assassino e a atenção que recebia com aquilo era suficiente para sua mente insana se satisfazer. Mesmo que fosse uma fama passageira, ele considerava que isso era ser de certa forma valorizado, e para ele era o que mais importava. Dentro da casa, após Gale aparecer com uma arma, mas ser facilmente desarmada, por não tê-la destravado, Sidney aproveita a chance e se esconde. Billy e Stuart a procuram, e o primeiro é surpreendido, tendo um guarda-chuva cravado em seu peito. O segundo, por sua vez, após um breve confronto com a garota, tem sua cabeça esmagada por uma televisão. Billy ainda ressuscita algumas vezes, como é de praxe, mas Gale eventualmente reaparece e dessa vez consegue atirar no rapaz e assim imobilizá-lo para Sidney dar finalmente o último tiro. No final do filme, não à toa, vemos Gale gravando uma reportagem na casa para mostrar que ela também amadureceu no decorrer do filme e deixou seu lado absolutamente ganancioso para reportar a verdade que vivenciou, porém sem abandonar completamente o sensacionalismo. Mesmo que seu estilo subversivo seja pouco convidativo para alguns, e talvez irritante pelo seu sarcasmo e ironia, é inegável que Pânico é, além de uma resposta aos clichês do gênero, uma maneira diferente de abordá-los para um público já saturado deles, e que pensava que não havia mais como inovar com fórmulas já batidas e desgastadas. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.